Bom, começar nosso debate, nossa conversa sobre esse filme. Então, eu sou o professor Fábio Campos, coordenador do projeto Cine Caos, e hoje estamos abrindo Com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Também é um momento da nossa disciplina de extensão, né, onde temos um grupo aí muito valioso, que está todo empenhado em organizar as sessões desse ano, né, desse semestre, depois do segundo semestre. E eu queria dizer que também hoje é um dia importante, porque afinal hoje é 1º de abril, né? Além do dia da mentira, é o dia da verdade cruel do golpe de 64. Né? 62 anos do golpe. O filme, aliás, é de 1964, né? Que é interessante. E é um filme bastante impactante, não só por ser um filme revolucionário do Glauber Rocha, um filme importantíssimo dentro do cinema brasileiro, mas é também porque trata de um tema que, infelizmente, não se coloca mais hoje em discussão, né? Que é o tema da Revolução Brasileira, dentro dos problemas da nossa formação. Né? E o filme é interessante porque ele mostra o Nordeste como uma alegoria, mas, na verdade, como o Brasil, país subdesenvolvido, onde o povo, né, o povo retratado no casal de vaqueiros, né, de retirantes do Nordeste, vive as agonias do subdesenvolvimento, vive as agonias da miséria. E esse povo geralmente se organiza como a gente viu no filme, né, por duas forças. Uma é o messianismo, todas as implicações do messianismo, e outra o cangaço. Né? A grande questão que o Glauber Rocha, que além de ser um cineasta revolucionário, também era um revolucionário no sentido de superação desse subdesenvolvimento, é mostrar, e acho que vocês presenciaram isso, de como a gente pode transcender o messianismo e o cangaço e converter o povo brasileiro como sujeito revolucionário. Mas o golpe de 64 mostrou, né, a dureza e as implicações da contra-revolução. E como que a questão agrária, que é uma questão genética que nos aprisiona à dependência externa, ao subdesenvolvimento, à segregação social, e como diz o Celso Furtado, ao colonialismo cultural, permanece não só nos tempos de Glauber Rocha, mas permanece hoje. Né? Estou vendo aqui alguns alunos do FEB 2, né? Tivemos uma disciplina antes do filme, e eu até comentei hoje numa aula sobre Getúlio Vargas, como que a questão agrária se impõe, né? Não se impõe só na época de FEB 2, né, de 1930 a 64, mas se impõe sobretudo hoje na estrutura fundiária que controla a nossa economia, controla a nossa política. Basta ver os 3 candidatos a presidente da República comprometidos com o agronegócio. Né? Seja financiando pelo Banco do Brasil, o agronegócio, muito mais do que uma economia, uma agricultura familiar, né? Seja pela base social do que se chama hoje de extrema-direita, ou seja pelo representante do próprio latifúndio, que agora saiu recentemente como candidato a presidente da República. Isso mostra a atualidade do tema, né? E como a universidade, o pensamento social brasileiro e a sociedade que vive nesse subdesenvolvimento exige de nós essa reflexão. E podemos fazer essa reflexão, inclusive do ponto de vista também histórico, da economia e da estética desse belíssimo filme que a gente acabou de ver. Né? E aí temos 2 professores aqui de economia que pensam essas questões, que refletem essas questões em profundidade, né? Que é o professor Fernando Macedo, professor aqui da casa, um nordestino, né, professor, né, cearense, e também o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que vai, né, conduzir o debate junto com o Fernando. Então, vamos ouvi-los, né, a reflexão sobre os filmes. Em seguida, também queremos ouvir vocês, né, o que vocês acharam, quais as questões, né, para a gente poder fazer uma boa conversa aqui, nessa tarde de quarta-feira, 1º de abril, tá bom? Passo a palavra para o Plínio. Alô, bom, boa noite a todos e todas.
agradeço o convite. Elogio a iniciativa, uma iniciativa boa, né? Este é um instituto bem quadrado e tudo que faz pensar fora das estruturas da macroeconomia, da microeconomia, eu acho que é um ganho enorme para o aluno, não é? Porque, na verdade, dentro das estruturas está tudo dominado. Então, importante, como falou o Fábio, né, a coincidência de discutir este filme exatamente no 1º de abril, né, 62 anos atrás, era o golpe. E esse filme foi feito, ele foi lançado em 64. Então, ele foi feito no meio no turbilhão do golpe. Né? Para discutir o quê? Né? Para discutir, no fundo, a tragédia brasileira. E a tragédia brasileira é o capitalismo da barbárie. E o esforço, né, a luta da sociedade brasileira para superar o capitalismo da barbárie é a luta pela formação nacional. Uma formação nacional que se interrompe de maneira definitiva em 64, quando a chamada revolução, e essa é a grande mentira, porque era uma contra-revolução, em vez de criar uma nação, criou uma subnação. Eu acho que esse é o assunto do filme. Eu tenho uma filha que é cineasta. Então, eu falei, olha, vou para a Unicamp. Fazer o quê? Falei, não, vou discutir o filme do Glauber. Ela falou, mas você não entende nada de filme. Ela tem toda a razão. Mas como eu sei que aqui é um curso, né, é um curso sério, eu vou trazer a bibliografia que ela, na aflição dela, rapidamente falou, pai, pelo menos lê esses 2 livros. Né? Mas, obviamente, que eu não vou resumir os livros, mas eu vou dar 2 livros que são a dica da Ana, que eu folheei os livros, né? E são ótimos, eu recomendo para todo mundo. Espera aí, eu preciso descobrir onde é que eu pus o livro, está aqui. É do Xavier Ismail, que talvez seja um dos maiores críticos de cinema do Brasil, que chama Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Forma, que é maravilhosa, que é o que a gente acabou de ver. E o outro é o Paulo Emílio Salles Gomes, Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, que é a história do cinema brasileiro, e os 2 livros têm capítulos, né, tem uma parte exatamente sobre este filme. Então, a parte da crítica, que seria, sem dúvida, a mais rica, eu terceirizo, mas em boas mãos, né, e sem gerar negócio algum, para esses 2 gigantes, né, da crítica cinematográfica brasileira. No nosso caso, eu só queria falar rapidamente, porque o bom de Cineclube é poder conversar e trocar ideia, né, para ter mais minhoca ainda na cabeça. Porque este filme aqui, em termos de pôr minhoca na cabeça, ele é, né, fora de série. Eu acho que qual é o tema nosso aqui? É o subdesenvolvimento. Né? E eu vou pegar 2 aspectos do subdesenvolvimento. O Fábio já mencionou, que é o colonialismo cultural. Né? O que é o cinema novo? É o esforço de fazer um filme que fale sobre a realidade brasileira com os instrumentos cinematográficos da realidade brasileira. Então, é um filme, por assim dizer, contra os americanos. Mas, mais do que contra os americanos, é um filme a favor do Brasil. Então, e isso é uma estética, que é a estética do Brasil, né? Que mostra o Brasil nu e cru, na forma e nas fantasias dos brasileiros. Né? E eu acho que esse é um lado, que é o lado cinematográfico dele. O outro que eu acho que está tocado aqui é o problema da questão agrária, né? Que é um dos nós do subdesenvolvimento brasileiro. E qual é o vínculo? Né? Porque qual é a questão agrária? É o poder político, o poder social e
e o poder econômico do latifúndio. Esta que é a questão agrária, e ela é estrutural. Ela é estrutural para o funcionamento da acumulação, ela é estrutural para o padrão de dominação, que, aliás, é o começo do filme. No começo do filme, o Manuel foi vender o gado, tinha 1000 coisas, 1000 sonhos na cabeça, e quando na hora de vender o gado, ele descobre que as vacas que morreram, coincidentemente, eram exatamente as dele, né? E a lei estava do lado do fazendeiro, né? Que mostra o seguinte: isso tudo é tudo articulado. E por que qual é o papel da questão agrária? É reproduzir a segregação social. E qual é o núcleo da segregação social? A miséria do povo, né? A presença de um grande contingente populacional que mora em condições subhumanas, né? E que, na época, estava todo concentrado no campo. Hoje não, né? Hoje esta pobreza foi urbanizada, continua também no campo, mas ela foi proporcionalmente urbanizada. Mas a gente ainda tem mais ou menos uma Argentina de miseráveis no campo, mas temos, né, várias Argentinas nas cidades. Então, eu acho que essa é a questão, né? Então, o que esse filme traz, né? Traz a luta deste povo para superar o seu problema. E eu queria só destacar o seguinte: a atualidade da questão agrária. A questão agrária não é discutida. Que é curioso, este aqui é um instituto, se eu entendi bem, ele é da ultra-esquerda dos economistas brasileiros, não é? Então, imagino que vocês devem discutir a questão agrária todo dia. E fico até curioso a ser convidado para alguns desses debates, para entender o que está sendo produzido para entender a questão agrária. Porque a questão agrária no Brasil, ela carrega todos os problemas de ontem e mais os problemas de hoje. Quais são os problemas de hoje? Só para pegar, né, duas questões que batem diretamente na questão agrária: a reversão neocolonial e o colapso ambiental. E como é que elas batem na questão agrária? Reversão neocolonial. O que o Trump quer do Brasil? Ele quer as terras, ele quer a natureza, ele quer a matéria-prima. É isso basicamente que ele quer, né? Então, voltou a questão agrária e o colapso ambiental. Porque qual era a questão agrária neste filme? Era o latifúndio improdutivo. Basicamente isso. E o que é a questão agrária hoje? É o latifúndio produtivo. É o modelo agrícola brasileiro. E a questão agrária continua o nó central da sociedade brasileira. Porque é impossível a gente enfrentar o colapso ambiental sem enfrentar a questão agrária. Então, nós tivemos 2 anos atrás, uma parte importante do território nacional, mais de 1 mês debaixo de fumaça. Vocês lembram disso? Qual é a solução para este problema? Reforma agrária. Ninguém falou. Ou então falaram, mas eu não escutei, né? Então, essa que é a questão central. Então, este é um primeiro problema. E o segundo problema, para não ficar falando, né, muito tempo, é a solução do problema. Né? Porque teve a solução mística, que está aí presente, né, em novas formas, né? Tem a solução da marginalidade, de procurar, né, do cangaço, né, que é mais do que uma marginalidade violenta, é uma coisa confusa, né? Tem um livro lindo do Hobsbawm sobre, né, os bandoleiros na América Latina inteira, e tem um capítulo só sobre o cangaço, né? Tem a solução individual: eu vou correr e vou tentar me ajustar por dentro. E tem a superação.
que é a Revolução Brasileira. Essa revolução, que foi abortada pelo golpe militar, ela foi, né, reprimida, mas como as contradições não foram resolvidas, ao contrário, elas foram aguçadas e potencializadas pela crise estrutural do capital, ela vem à tona. Só que agora não tem mais solução burguesa para este problema. O que obriga que a gente, como hoje é o dia de colocar minhoca na cabeça, né, porque o Glauber incentivou a gente a isso, então a gente tem que pôr minhoca na cabeça. Qual é a solução? A solução é o comunismo. E a gente precisa pensar sobre o comunismo. E precisa pensar sobre como sair do capitalismo, que eu imagino que deve ser o tema permanente dos cursos que a gente tem nessa universidade pública, que é uma universidade que eu sei, porque eu escuto, de esquerda, né, e comprometida com o povo brasileiro. Então, eu acho que essas são as questões que a gente tem que pensar, e esta é, digamos, as minhocas que eu queria jogar para você, depois de ver este filme, né, absolutamente extraordinário, né? Um filme assim completamente impactante e surpreendentemente atual, né? Completamente atual, apesar de toda uma estética já fora de moda, né? E todo um Brasil supostamente modernizado e tecnologicamente modernizado nos padrões de consumo, mas completamente arcaico, né, nas suas duas determinantes fundamentais: a segregação social, o colonialismo, né, a dependência externa. Então, para começar a conversa, era isso que eu queria falar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Satisfação estar novamente aqui, conversando com vocês no projeto Cine Causa, ao lado do Pleninho, do Fábio, dois queridos amigos, colegas. Eu queria fazer assim, eu vou me ater um pouco mais ao filme, algumas questões do filme, e eu estou de pleno acordo com o Plínio, acho que eu não vou repetir o que ele já colocou, que a questão central é a terra, e isso fica patente na maravilhosa música final do Sérgio Ricardo, que a terra não é de Deus, a terra é do homem, não é de Deus, é do diabo. Aliás, eu queria fazer aqui um registro, as músicas do Sérgio Ricardo, porque elas foram, de alguma forma, muito fiéis ao cancioneiro nordestino, que vem das cantorias, do cordel. Eu acho que ele tem um diálogo muito importante e a música faz parte dessa composição geral do filme, e a trilha sonora é muito interessante. Mas eu tenho dito sistematicamente, eu só vou falar isso muito rápido, não vou desenvolver, mas está ligado à questão agrária do Plínio, que eu tenho sempre dito em todas as falas, e de manhã eu acabei tendo uma fala sobre isso, e eu vou lançar um livro em breve para mostrar estudos concretos de caso sobre isso, mas eu sou um economista que coloca o território no centro das questões que eu estudo. Então, por isso que eu tenho um diálogo muito forte com a geografia. E uma das coisas que eu tenho sistematicamente dizendo é que o território no Brasil nunca foi o locus da reprodução autodeterminada e socialmente justa da população. Ou seja, esse território ele sempre é negado para qualquer forma de reprodução de vida que não seja aquela imposta pelo capital. E o território no Brasil, né, e nós temos exemplos disso no campo e na cidade, ele sempre é negado. Mesmo quando aparentemente existem formas de reprodução da vida bem-sucedidas, mas se chega o agronegócio, chega a mineração, chega a indústria petroleira, esse pessoal vai embora. Semana passada nós estávamos num seminário do nosso projeto de pesquisa lá, com o Vicente do IG, aí a colega de Santarém falou, olha, depois que a Cargill chegou aqui nos últimos anos, a soja acabou com 20 comunidades que existiam lá na região, 20 comunidades. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas para mim, se tiver uma por comunidade, é muita coisa. Então, acho que o filme retrata isso. Essa é uma questão fundamental, né? A outra questão,
eu critiquei muito o Rui Guerra, porque eu acho que o Rui Guerra não fez foi mais caricato na questão do messianismo lá, no filme Os Fuzis, mas eu acho que aqui o Glauber Rocha ele é mais, eu acho que ele é mais fiel ao retratar essa questão do cangaço, do messianismo talvez nem tanto, mas ele mostra um cangaço com as contradições, né, desse cangaço. E isso eu acho importante, talvez pelo fato de ele ser de Vitória da Conquista e viu toda essa coisa na porta da casa dele, né, ele é de 38, o cangaço já tinha acabado praticamente em 38, o messianismo logo em seguida, da forma como é retratado no filme, mas ele vive isso, porque essa região vai viver essas questões durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que traz as contradições do que são aqueles movimentos, né? E eu acho que quando ele coloca lá o Corisco gritando mais forte são os poderes do povo, o Corisco se reivindicando como o justiceiro que vai garantir a justiça. Tem uma frase que eu anotei aqui, é preciso ficar para acabar com o que é ruim, fazendo justiça, vingando meu sentimento. Na verdade, não deixa de ser um aspecto contraditório, porque o cangaço ele é uma contradição absoluta, né? Ao mesmo tempo que ele só podia surgir numa sociedade que a concentração de terra, a concentração não, né? Porque nem o controle absoluto da terra é para uma minoria coronelesca, ele surge nesse ambiente, mas ele também esteve a serviço desse ambiente. Isso é uma contradição que o cangaço tem. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem uma certa simpatia, eu acho que ele retrata bem o cangaço, tanto com a ideia de trazer uma ruptura, mas ao mesmo tempo uma violência absurda, que mostra, ali no caso, a violência contra a mulher, mas existe uma grande literatura aí de outros autores que vai mostrando isso daí, né? Eu sempre cito o livro da Maria Lúcia Fernandes, Nada de Novo Sob o Sol, em que ela mostra a violência, o que é uma mulher naquele mundo do cangaço, atacado pelo cangaço. Mas eu acho que isso é uma questão que eu sempre gosto de levantar, e lembrar também, já que nós estamos falando de 62 anos da Revolução, contra a Revolução, do golpe de 64, eu estou de pleno acordo com o que o Plínio falou, mas eu também quero lembrar que mês passado fez 100 anos que Virgulino Ferreira ganhou a alcunha de capitão para combater a coluna Prestes, né? Então, não é dali que vai vir as forças, mas nos coloca uma questão. Aí, a alcunha de quem? Da dupla, né? Não está muito claro na historiografia se foi Padre Cícero ou foi Floro Bartolomeu, que era o braço armado e político do Padre Cícero em Juazeiro, mas chamaram o Lampião para Juazeiro e falaram: você vai combater esses cabras que estão andando para caramba, né? E vai virar capitão. E virou, tem 100 anos isso, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque o Plínio está dizendo, olha, temos que fazer uma revolução, então a gente tem que perguntar com quem. Essa é uma questão, né? De onde é que vai vir se mais fortes são as forças do povo, como diz lá no final do filme, a gente também tem que pensar quem é esse povo que a gente precisa trazer para o nosso lado e pensar nessa luta revolucionária. E aí mais uma vez, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no filme Os Fuzis. Está certo que esse Nordeste, que tem razão, se modernizou, enfim, do ponto de vista da aparência não existe mais, mas embora algumas coisas são remanescentes, eu sempre achei, eu nunca vi o messianismo no Nordeste como uma questão alienante. Aí eu já falei isso aqui da vez anterior e repito agora, e uso o Rui Facó, comunista dos anos 60, morreu muito novo, no seu livro Cangaceiros e Fanáticos, ou alguma coisa assim, acho que foi o único que ele acabou produzindo, em que ele vai falar, olha, o potencial rebelde, ele também não vai chamá-lo, esse messianismo de revolucionário, falar, mas o potencial rebelde está de acordo com as condições que se vive, aquelas pessoas vivem em condições naturais. Mas nós tivemos experiências, é por isso que eu gosto de lembrar, que vem desses movimentos ditos messiânicos, dos beatos, que foram bastante sucedidos para os propósitos que se colocaram, né? Canudos, por que Canudos foi combatido? Por que se combateu
Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, Pau da Colher, e várias experiências em que a comunidade se organizou em torno da fé para criar uma resposta de vida que elas não conseguiam naquele ambiente de controle da terra. E a violência com que nós destruímos no país essas experiências, não foi preciso 3 ou 4 idas do Exército lá. O Exército brasileiro só existiu até hoje para combater dentro do país. Porque aquilo que os praceres fizeram lá fora da Itália, para mim, não conta muito. Né? O Exército sempre foi chamado para combater aqui dentro. E a força com que se usou contra o Canudos, contra o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, em torno do Beato Lourenço, que é aquele que é caricaturado no filme Os Fuzis, e de alguma forma, e bem diferente desse Sebastião que aparece aqui, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi a primeira vez que o Brasil soltou bomba de avião, lá em Juazeiro. Mas é porque existe também uma questão que, para mim, é muito patente quando o nosso desenvolvimentismo avança. Né? O povo não pode se organizar. Né? Então, quando você tem soluções que o povo se organiza, ainda que vivendo numa vida precária, mas é organizada a partir da sua autodeterminação, como foi Canudos, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, isso tem que ser destruído. As comunidades, as 20 comunidades que a nossa colega pesquisadora, professora de Santarém, falou que desapareceram recentemente por conta do avanço da soja, tem que desaparecer. Por quê? Por que vai ter uma comunidade que pode produzir, se autossustentar, se você pode trazer as divisas por meio da soja? Então, de alguma forma, isso está representado, essas coisas podem ser pensadas a partir do filme. E eu só queria fazer algumas coisas bem finais, assim. Eu fiquei pensando, né, por que o sertão tem que virar mar e o mar tem que virar sertão? Né? O que é o sertão? O que é o sertão? O sertão bom, você pode usar a frase clássica do livro que você leu 8 vezes, né, O Grande Sertões Veredas, que eu não lembro direito a frase, mas enfim, até onde a vista alcança, alguma coisa assim. Mas o sertão é o local do atraso, é o local onde a modernidade não chega. E o mar é o que se abre para o mundo, é o litoral da modernidade. Né? E o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Me parece que o Glauber Rocha está querendo dizer o seguinte: olha, nós temos que construir uma totalidade que dê conta da superação dessas desigualdades que estão colocadas aí. E, por fim, é interessante que 30 anos depois, né, eu acho o cinema novo brasileiro bebeu muito na fonte do modernismo e do romance de 30 no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque quais são os 4 filmes que inauguram o cinema novo no Brasil? Todos os 4 vão falar do Nordeste. 3 vão falar do Nordeste magro, aquele Nordeste da seca, o outro Nordeste, como falava o Jaci Menezes. E o outro, que só vai poder ser passado anos depois, vai falar do Nordeste da cana-de-açúcar. Um é o Cabra Marcado para Morrer, que vai falar das ligas camponesas e a construção de uma luta lá na zona da mata. E os outros 3 vão reproduzir esse Nordeste aqui, que é o Nordeste, que no fundo são os Nordestes que se unificam em torno de um modelo de colonização, em que você vai ter o sertão ocupado por fazendas, daí a figura do Manuel Vaqueiro, e o outro da zona da mata, que é o da modernidade, do Gilberto Freire, e do Brasil que se conecta com o mundo. E os outros 3 filmes são Os Fuzis, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Sertões, os Sertões não, Vidas Secas. Né? Então, 3 filmes que vão retratar isso. Mas é interessante que, assim como o movimento modernista e assim como a literatura de 30 vai procurar entender o Brasil profundo, né? Vai atrás desse Brasil profundo, do Brasil distante do litoral, distante da modernidade. Eles vão procurar onde? Eles vão procurar nossa autenticidade no interior do Brasil, que ainda não estava dominado pelas forças capitalistas e que, portanto, tinha alguma coisa de original. Está certo que o filme vai mostrar aí é o cangaço, é o messianismo, que são bastante questionáveis. Mas esse Nordeste seco, aí, ele também é o Nordeste de uma grande diversidade cultural, que para mim está expressa em quem? No cego com a viola
no ombro, que é o representante das cantorias, é o representante da literatura de cordel. Ele me lembra muito, inclusive, o Cega Beraldo, que é uma das figuras mais emblemáticas da nossa cultura popular, que tem uma estátua merecida lá em Quixadá, no sertão central cearense, que é um dos lugares mais secos, que foi mais atingidos pela seca, e que é onde o Brasil inaugurou as grandes obras contra as secas, que foi o açude do Cedro, né, porque esse é o Brasil, era o Brasil que se tinha, né? A questão das secas do Nordeste, que tinha que ser resolvida de maneira das grandes obras, quando, na verdade, o problema era uma coisa chamada reforma agrária. É isso. Olá, sou a Paula. Eu queria ouvir um pouco de vocês, uma visão que dialogue esse filme com outros filmes do cinema brasileiro contemporâneo. E aí, quando a gente pensa em Bacurau, tanto em termos de estética como em termos de temática, tem muitas semelhanças, e eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês veem essa não sei se uma espécie de continuidade ou alguma continuidade que traz rupturas nessa mensagem desse filme do Bacurau em relação a isso que a gente assistiu hoje. E também a questão do território. Acho que a questão do subdesenvolvimento acabou se expressando no cinema contemporâneo também em realidades urbanas, principalmente nas favelas cariocas, e pensar um pouco o que o Macedo falou sobre o Nordeste como alegoria, não é por acaso, né? Ele traz um resgate do que é essencialmente nosso, e como que isso dialoga com a problematização de questões urbanas também nos filmes do cinema contemporâneo brasileiro. Oi, meu nome é Christian. Eu queria que vocês comentassem também, pareceu muito para mim a estética do filme, sempre esse olhar no horizonte. Então, sempre uma coisa, sempre deslumbrando um futuro que parece que nunca chega, e sempre aquela coisa, pô, aqui está o Nordeste e eu não vejo saída daqui. É sempre isso, até a parte do Chris, o cangaceiro. Ele está sempre olhando, sempre falando com as pessoas, no caso a gente, né, o subordinado dele, sempre olhando assim pro horizonte, sem meio que saber o que fazer, sem meio que saber para onde ir, e que ação tomar. Além disso, o papel da mulher também é sempre representado como coadjuvante ali. Ela não tem muita fala, sempre tá no meio, tá envolto, mas nada é focado nela. Boa noite. Uma coisa que deixou bem carregada assim, né, de ideias foi o final do filme, né, que o cangaceiro morre e aí aparece, né, uma outra perspectiva, né, o Manuel fugindo, né, com a mulher dele e carregando um pouco esses embates que a gente já estava discutindo sobre o desenvolvimento, essa questão da pré-evolução e um sentido de talvez de uma certa esperança, se aquilo significava talvez um movimento da possibilidade, sabe? Uma certa, tipo, ali naquela cena deles fugindo, de significar que havia um certo futuro, né, naquele momento do sertão, né, que é aquela agonia que está presente ao longo do filme inteiro, de, meu Deus, será que tem futuro? Né, como o Cris disse, né, de olhar para o horizonte e não ver uma perspectiva. 3 está bom, porque eu não vou responder nenhuma pergunta aqui. Aí ficam menos perguntas não respondidas. Pergunta da Paula, complicada, bem difícil. Quem discute isso com categoria diretamente é o Paulo Emílio, é o livro do Paulo Emílio, né? Ele vai fazer a história do cinema brasileiro. Eu acho que o cinema novo morreu, e o cinema brasileiro hoje é outro cinema, né? Porque o cinema novo ele era parte de um momento histórico, né? Que foi eu vou englobar o cinema novo, acabei de improvisar, então isso tudo não tem valor, só tem valor de conversa, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Ele é parte do movimento de reformas de base, né? Ele é o momento final do que o Florestan Fernandes diria, né, da Revolução Brasileira, né, que abortou, né, ou melhor, que concluiu como uma contra-revolução permanente. Então, ele é um cinema que
tratava diretamente dos problemas do Brasil, mas que, no fundo, neste filme menos, em outros mais, mas aqui também, né, ficava procurando uma solução para os problemas brasileiros. Então, era este o debate na economia: Celso Furtado, né, Caio Prado, Florestan Fernandes, Nelson Werneck Sodré, e mesmo pela direita, né? A direita também propunha soluções para a formação do Brasil, né? Eu acho que este movimento cultural, este movimento de pensamento foi, digamos, derrotado com o golpe de 64. Né? Então, nós não temos um cinema que trabalhe isso de maneira articulada, embora a gente tenha lampejos. Eu concordo com você. Eu acho que o Bacurau é quase que uma releitura, né? Está dialogando com tudo e está dialogando especificamente com este livro. Enfim, então, eu acho que tem sim um diálogo, mas o que não tem é a força, né, do movimento coletivo, né, e conjunto, e articulado com movimentos sociais, com a política, enfim, com uma outra, com a possibilidade de um outro horizonte. E aí eu vou para a coisa do horizonte. Quem fez a pergunta do horizonte? Eu concordo com você, né? Que eu entendi, claro, eu estou fazendo uma leitura, né, vocês falam, ele é meio economicista, totalmente. Mas, no fundo, o que é o subdesenvolvimento? É um círculo vicioso. É um circuito fechado. É uma falta de horizonte. É um ambiente claustrofóbico. E o tempo inteiro você querendo enxergar o que tem além, né? Agora, a minha impressão, vendo o filme, a gente precisaria pensar, né, matutar e ver, testar a hipótese, é que o Glauber tem uma visão muito cética, né? Ele não dá saída, né? Então, o Manuel e a Rosa, eles saem correndo, mas a gente não sabe para onde, né? A gente não sabe se ele está fugindo do Nordeste, buscando a sorte no Sul, a gente não sabe para onde ele está indo, né? Mas não acho que o Glauber tenha sugerido uma solução por dentro da ordem, porque não há solução por dentro da ordem, né? Há, digamos, saídas individuais, né? Então, eu vou procurar me estabelecer dentro da ordem, mas isso não resolve a saída coletiva. Então, eu entendo essa preocupação permanente com o horizonte como a necessidade de olhar além, que é muito importante hoje, né? Hoje nós estamos... O que está para além? Qual é a solução? Nós estamos num ambiente claustrofóbico, completamente claustrofóbico. Como é que a gente sai do ambiente claustrofóbico? Porque volta tudo, a gente pode fazer a saída mística, a saída, digamos, guerrilheira, que não foi exatamente a que estava ali, mas, né, podemos fazer a saída individual, vamos dizer, a saída marçal, né? Podemos fazer a saída avestruz, que eu acho que é o que faz o Instituto um pouquinho, eu não estou vendo nada, está tudo tranquilo, né? E procura, né? Sempre o Estado vai resolver os problemas do mercado, claro que os problemas do mercado são grandes, mas o Estado, sendo empoderado, é muito forte, ele vai resolver tudo. Então a gente tem que pensar. Por isso é que eu falo, eu acho que o jeito, né, como é que o sertão vira mar? Quando o comunismo encarnar na massa. Aí o sertão vira mar, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão importante que você está falando e muito atual. Porque, no fundo, quando você pega a juventude, qual é a pauta da juventude? Né? É o fim do mundo, é a guerra, é a falta de política pública, né? Ou seja, é uma pauta terrível, horrorosa, né? Então, nós temos que pensar além. E ele fala algumas frases, que aqui eu não preparei, mas eu fui até fazendo umas colinhas aqui para depois pensar melhor isso, né? Mas ele tem várias falas, né? Tem uma da morte,
Depois, se eu achar aqui, eu vou procurar. Né? A ideia do sacrifício, da necessidade de você, né, que você, quando morre, o destino não morre. Então, este romantismo que existia nos anos 60, né, de se jogar à luta, é um romantismo que, claro que tem que ser domado, e claro que a solução não é individual, né, mas este sacrifício é uma coisa que eu acho que o neoliberalismo conseguiu trucidar, né, e que tem que voltar, e que está voltando. Né? Por exemplo, volta na força do povo palestino, volta na força do povo iraniano, e ele vai voltar. Né? Volta na força das nações indígenas, que estão enfrentando a Cargill, né? Isolados, completamente isolados, com muita coragem e tendo algumas vitórias importantes. Né? Mas são vitórias de batalhas. Porque qual é a guerra? A guerra é destruir o modelo agroexportador, porque senão eles ganham. Né? Como é que você pode ter o agronegócio na Amazônia e não privatizar os rios? É impossível. Não é? Porque, é claro, essa mercadoria ela vai ter que ter um canal de saída, e o canal na Amazônia é o rio. Então, eu acho que a necessidade do horizonte é vital. E, no fundo, como é que se cria o horizonte? Porque o que é o horizonte? O horizonte é a esperança. E como é que se cria a esperança? Na luta e na crítica. Não basta lutar sem crítica, porque você tem que enxergar além, mas se você não enxerga além e não luta, também vira né, não vai para lugar nenhum. Tem um livro lindo do Terry Eagleton, Esperança sem Otimismo, onde ele trata esta questão, que é como é que a gente cria esperança. E está na hora de criar, porque uma das coisas que ele mostra no livro é que você cria a esperança na desesperança, que é o que a gente viu no filme, e é onde a gente está hoje. Bom, só para pegar a última questão aqui, que eu não vou responder, porque eu já não respondi duas. Não respondi super bem. A terceira... eu já discuti, né? Não respondi, que é a fuga. Né? Para onde ele foge? Quais, né? E, no fundo, só para encerrar aqui, eu acho que a gente não tem que fugir de nada, a gente tem que pegar o touro à unha, né? Enfrentar o touro, né? Entender o tamanho da crise que a gente está. Eu estou falando isso e eu fico provocando aqui os jovens economistas, porque eu vejo o debate macroeconômico e fico espantado, né? Porque o que se discute? Novo arcabouço fiscal, como é que você pode melhorar o novo arcabouço fiscal, eventualmente reduzir um pouco a taxa de juros, um debate ultra sofisticado, que eu acompanho muito perplexo, porque quais são os problemas nacionais? A soberania, porque o Trump resolveu usurpá-la, o Trump não, o Estado americano, né? As condições de vida da população, que é o filme, e o colapso ambiental. Esses três problemas não entram no debate. Então, entra tudo o resto. Então, eu acho que é absolutamente vital a gente pensar em como criar esperança. Eu acho que o primeiro ponto numa universidade é pegar o touro à unha. É isso. Obrigado. Também não sei se eu vou dar conta de responder, vou tentar, mas eu gostei dessa coisa do olhar para o horizonte, porque é bom, por isso que é bom conversar, porque eu fiquei pensando em outras coisas e no final essa questão que foi dita aqui, ela é muito importante, né? Porque o olhar para o horizonte é a busca da saída, mas também eu acho que especificamente ali para o cangaceiro significa saber que não tem saída para ele, diferente de quem vai pela fé e messianismo, ele tem a saída de um outro mundo. O cangaceiro sabe que aquilo é um modo de vida. É um modo de vida. E esse modo de vida tem prazo de validade.
Talvez, claro, ali é a figura do congresso, mas também pode nos levar a uma reflexão sobre o que nós temos que construir como alternativa para esse olhar no horizonte, né? E em relação a essa coisa da fuga, enfim, quer dizer, eu sempre procuro também pensar em coisas um pouco mais, tentar tirar algumas lições, assim. O nordestino, ele é a grande massa que andou por esse país, né? A migração foi a solução, né? A migração era a solução que se dava. Mas, em compensação, a gente sempre discute muito a integração do mercado nacional, as rodovias, o capital paulista integrando a estrutura produtiva, mas o nordestino fez uma migração que integrou o povo brasileiro de alguma forma, né? Isso é muito importante porque o Mário de Andrade percebeu isso quando ele foi na Amazônia pesquisar. Por isso que eu falei que o cinema novo, o modernismo, faz tudo se interiorizando, buscando o Brasil raiz, que não foi atingido pelo capitalismo, mas essa fuga também é a possibilidade de você também fazer articulações, né? Eu estou falando uma questão muito concreta, né? Eu não sei para onde o Manuel e a Rosa foram, né? Mas com certeza foram para, assim, eu imagino que foram para fora do Nordeste, que é para onde todo nordestino vai, né? Quase todo, pelo menos uma parte grande. E isso tem conexões também, de articulações em redes pelo país que foram muito bem aproveitadas no passado, inclusive politicamente, tá certo? Agora, em relação a Bacurau, eu vou dizer uma coisa. Tem um amigo que é de Vitória da Conquista, de onde nasceu o Glauber Rocha, que ele é cismado com Bacurau, porque ele é um estudioso do Nordeste, fala, o Bacurau reforça o estereótipo do Nordeste, da seca, do Nordeste. Eu tenho discordâncias dele, mas eu acho que Bacurau tem uma questão fundamental ali, né? Que se liga às coisas que a gente pesquisa, que se de um lado eu falei que o território é algo inegociável, é algo onde não se permite, não se possibilita a reprodução autodeterminada dos povos que ali vivem, né, e socialmente justa, e é porque a nossa elite nunca se identificou com a nação, mas se identificou com o território, essa é a questão. Nossa elite não se identifica com a nação, mas se identifica com o território, porque o território é a única coisa que permite a ela fazer uma conexão, se articular, ainda que como sócia menor, tacanha, michuruca, com as finanças globais, com a economia internacional. Então, não tem mais nada a oferecer a não ser o território e o controle da força de trabalho. Então, essa elite não está nem aí para a força de trabalho e nem para o território, no sentido da construção autodeterminada de um outro modelo. E Bacurau mostra uma coisa muito importante para mim. É a violência contra o povo, a violência gratuita ali, né? Do nada, chega um pessoal de fora e vai matando todo mundo, tentando matar. Mas aí tem uma questão importante, eles reagiram. Eu acho que essa é uma mensagem importante que o filme passa, né? E quando a gente quer saber o que acontece com esse pessoal que foge, que migra, eu sempre sugeri aqui para o Fábio, eu espero que o coletivo que está por trás do Cinecaus aceite a minha sugestão, já que nós discutimos os fuzis. O que é os fuzis? Se passa na Bahia, nesse mesmo mundo aqui, só que no vilarejo, e os personagens dos fuzis vão aparecer aonde depois? 10 anos depois, vão aparecer no Rio de Janeiro, na construção civil. Aí você vê as conexões se formando. Na verdade, os caras saem da miséria do meio rural seco e vão para a miséria urbana. Então, a nossa urbanização não produziu a pobreza. Isso é uma bobagem que alguns falam. A nossa urbanização transferiu a pobreza, né? E aí nós não resolvemos o problema do solo agrário e nem resolvemos o problema do solo urbano, ou seja, volta novamente a questão da terra como questão fundamental, seja da terra urbana, seja da terra rural. E eu acho que o filme, a combinação dos filmes, a Queda e os Fuzis. Por que eu estou falando desses dois filmes? Porque os dois são do Rui Guerra, né? Então, o Rui Guerra continua o filme. O Glauber Rocha não nos deu uma continuação. O Rui Guerra nos deu. E aí, na continuação, a gente vê o Brasil modernizado com os mesmos problemas do Brasil atrasado. E o que é brilhante, com os mesmos personagens do filme, né? De um e outro.
Então, eu acho que essa faz a conexão entre esse rural e urbano com esses dois filmes. Estou como mediador aqui, mas queria dar um pitaco na última questão sobre a fuga, né? Do Manuel e da Rosa, que eu acho interessante. O Plínio citou dois grandes críticos de cinema que a gente estuda, inclusive no Cinecaus, né? Paulo Emílio e o Ismael Xavier. Né? Inclusive, esses livros a gente discutiu no Cinecaus. Mas tem um terceiro que morreu recentemente também, que é muito bom, que é o Jean-Claude Bernadette, né? E ele tem um capítulo dedicado a um personagem desse filme, claro, tentando entender a concepção do Glauber Rocha, que é o Antônio das Mortes, né? Que é um ser ambíguo, esse Antônio das Mortes, né? Segundo o Bernadette, a tese que ele defende só sobre o Antônio das Mortes é que ele seria uma espécie de alter ego do Glauber Rocha. Em que sentido? Que o Antônio das Mortes mata o messianismo e o cangaço, e livra, né, o Manuel e a Rosa para a Revolução Brasileira. É uma interpretação que o Bernadette está dando, que eu acho interessante, que tem a ver com esse nosso debate, né? E o mar, no filme Deus e o Diabo, em 64, é a metáfora que discutimos também no Cinecaus, né? Esqueci o nome da autora, cadê o André? Ela defende o mar, no filme de 64, como a revolução. Mas o Terra e Transe, que fizemos o debate o ano passado, o mar tem uma outra conotação, já é a contra-revolução, né? O Terra em Transe já é a crise da revolução, né? O outro grande filme do Glauber Rocha, né? Então, de fato, o Glauber não nos dá respostas fáceis, nos dá a reflexão, as minhocas, né? Para a gente refletir. Mas é interessante, porque como superar o messianismo, a domesticação que vem pela questão religiosa, mas também como superar uma organização do banditismo dentro da miséria, dentro da marginalidade. São duas questões atuais, muito atuais, né? Como que se converte isso na revolução para a superação desses problemas, né? Então, eu acho que a riqueza do filme, a beleza do filme também é trazer esses diferentes pontos de vista, inclusive dos críticos do cinema, que nos ajuda a entender, nós que somos réis economistas, né, a entender essa estética também. Eu acho muito interessante. Mas vamos ouvir mais aí vocês, mais uma rodada para a gente... Bom, eu fiquei pensando, né, um pouco sobre o que essa geração, esse cinema novo, mostrava aquilo que não se queria ver, digamos assim. E até hoje me parece algo muito contemporâneo. A gente não olha para uma parte do Brasil como se a gente cria uma ideia de Brasil moderno, do que é o Brasil, que difere muito até aqui no estado de São Paulo. Nós temos um olhar muito sudestino para o Brasil. A gente acha que a realidade é São Paulo, né? E dentro de São Paulo a gente tem uma visão muito urbanocêntrica, ignorando que tem um rural e que tem uma diversidade de sujeitos e de territórios no estado de São Paulo. E aí eu fiquei um pouco curiosa. O Fernando falou que o Plínio leu 8 vezes o Grande Sertão Veredas. Eu vou Plínio. Eu fiquei pensando se a gente não podia fazer um paralelo, né? Porque tem um crítico literário, Silviano Santiago, que ele fala, ele faz uma análise muito interessante do Grande Sertão Veredas, falando assim: olha, o Grande Sertão ele surge em 1956, no mesmo momento da construção de Brasília. Só que ele convida o nosso olhar para do ladinho ali, um território muito próximo a onde está se construindo a futura capital, e ali ele vai mostrar uma realidade absolutamente distante de tudo que se idealiza para o Brasil moderno, né? E aqui, nesse filme, e no cinema novo em geral, a gente tem um convite para olhar para o Brasil
O Glauber está discutindo os grandes problemas da sua época, tragédia da nossa época ali, olhando para o sertão, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nas vantagens de olhar para o sertão, do quanto ajuda, e o Silviano Santiago diz a frase assim: é preciso ver as trevas para ver melhor, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essas escolhas, né? É isso. Eu queria ouvir vocês, comentários. Obrigada. Bom, boa noite, eu sou o Vitor. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é essa questão que já foi até colocada sobre o culto à personalidade, esse messianismo, né? E que eu, inclusive, vejo isso meio que no próprio título do filme, dá para ver uma síntese, o conflito final do filme ser não o cangaceiro contra os ditos macacos, né? Mas sendo exatamente sobre o Antônio das Mortes do Corisco. Então, constantemente em todos os âmbitos, né? Sempre tendo um líder e sendo muito sobre esse líder. E o segundo aspecto que eu queria trazer também, que eu pensei, principalmente a respeito da reflexão que o professor Plínio trouxe, eu acho que desde o início do filme, quando o protagonista ele decide fugir, ele fica sabendo daquela procissão, né, e daquele culto sebastianista, e ele vai até lá e posteriormente também, naturalmente, ele fica sabendo do cangaço, ele se depara com o cangaço, e quando é trazido para exemplos de resistência a própria questão da Palestina, eu fico muito pensando sobre a importância da informação para essa construção e essa manutenção até da esperança. Eu acho que o protagonista talvez se moveu a maior parte do filme por uma informação, por uma ideia que ele tinha e que eu tenho a sensação de que hoje também essa informação ela é muito negada. É muito difícil você saber o que está acontecendo. O próprio exemplo da ocupação indígena da Cargill, né, que foi pouquíssimo noticiada, e é tão difícil você ter essa esperança justamente porque é tão difícil você ter essa informação de exemplos de resistência que estão sendo efetivos. Boa noite, sou Sérgio Lontra, eu não sou economista, mas me interesso pela questão do desenvolvimento e queria lembrar que hoje, 1º de abril, é a data da proclamação da República Islâmica do Irã. A revolução começou, como todos sabem, né, no início de 79, e o povo, né, e o exército resolveram não, o exército entregou as armas e resolveu não combater o povo. E por isso, então, foi feito um plebiscito no início de 79, perguntando se seria possível se tornar uma república islâmica. E 98% da população que participou do plebiscito concordou que sim. Lógico, tem toda uma história anterior do Shah, da monarquia do Shah, que não vale a pena a gente perder tempo aqui. Mas a questão é que o Irã é uma cultura persa de mais de 3.000 anos. O território iraniano é maior do que os estados do Amazonas e Pará juntos. A gente, como brasileiro, às vezes não lembra dessa dimensão do nosso estado na Amazônia, né? E outro detalhe, né? O Irã tem uma grande área de costa, né? Mas não é tão grande como a nossa área, né? A nossa geografia aqui do Brasil, né? Que nós temos uma costa, né? Uma marítima imensamente, né? Grande. Então é a questão aí da desenvolvimento, né? Mas isso não é talvez questão, né? Por que o desenvolvimento só se dá ou nas capitais ou mais na parte sul, que tem uma cultura europeia? Então, essa cultura nacional, ela se desgasta e ela não consegue trazer essa visão nacional, do nacionalismo, do desenvolvimento das suas próprias condições, né? E
infelizmente, eu vejo também no filme muita relação com o cinema iraniano, que fala também das tragédias, que fala da cultura, que fala da educação, mas também fala sobre outras questões que para nós são muito dolorosas, né? Que é a questão de gênero, a questão da mulher, né? Que também a gente não pode julgar se é certo ou se é errado, né? Mas eu estou fazendo um paralelo, puxando aqui o professor Plínio, né? Que nós não tivemos revolução, né? Tivemos uma contra-revolução, enquanto que na civilização persa, há 1.000, 2.000 anos atrás, aconteceram várias revoluções. Então, isso parece que fica no DNA daquela raça, daquele povo, né? E nós não tivemos isso. Mas queria ouvir, então, vocês. Muito obrigado. Oi, boa noite. Então, a minha pergunta seria mais um apontamento, uma reflexão, mas, bom, eu acho muito interessante, né, como o Glauber, ele pega muito do gênero western, né, tanto o estadunidense como o italiano, principalmente os diretores que se apropriam muito de uma montagem mais, tipo, eisensteiniana, né, empregando a dialética e tal, tipo, o Bud Batcher e o Sam Peckinpah, principalmente, mas é interessante como aplicando esses signos, né, do gênero do western para um contexto de subdesenvolvimento brasileiro, ele intensifica, né, e realça esses cortes dialéticos, tipo, por exemplo, quando o Antônio das Mortes é introduzido, assim, tipo, quando ele tá atirando, sabe, tipo, é sempre, as cenas são sempre cortadas, né, nunca é um movimento contínuo, e é interessante como isso dá uma quebra, né, pro símbolo do que aquilo representa, né, tipo, ele meio que não sei, desmistificando, né, todo esse folclore ao redor do messianismo, né, e do movimento de cangaço. E aí, trazendo isso, tipo, para a atualidade, eu acho que, assim, o problema maior, principalmente com cineastas tipo Kleber Mendonça, é que parece que, tipo, apesar de, claro, ele se inspirar tipo, na obra cinematográfica do Glauber, parece que ele não tem o mesmo movimento assim de querer desmistificar esse imaginário de folclore das populações mais pobres do Nordeste, né? Tipo, é um negócio muito simbólico, assim, até meio cínico, principalmente esse último filme que ele fez, né, O Agente Secreto. Mas, enfim, eu acho muito triste que parece que, tipo, essa proposta de cinema, né, do Glauber Rocha, tipo, se apropriando de visões cinematográficas de outros movimentos e outros países, parece que foi meio que esquecida e apagada por uma questão de financiamento também, né? Tipo, não, hoje em dia é impraticável, assim, querendo ou não, um filme como esse do Glauber Rocha, ou tipo, sei lá, Idade da Terra, recebendo verba tipo, do Estado ou de alguma instituição de fomento tipo, que deixe passar uma coisa dessas, né? Mas, enfim, é só uma reflexão de que o cinema narrativo hollywoodiano meio que dominou o mundo e isso que a gente viu hoje é impossível de acontecer de novo. Que conversa boa não termina. Vamos continuar aqui. Eu já tinha perguntado antes, mas depois veio uma outra questão, que essa temática, né, messianismo e contraste com o cangaço, ou seja, né, esse contraste entre messianismo e a bandidagem, né, colocando nesses termos, é um contraste que acaba sendo repetido em outras temáticas. Me veio na cabeça o Sobrevivendo do Inferno, né, do Mano Racionais e o Mano Brown, enfim. E o quanto que esse embate, né, dessa questão do subdesenvolvimento, ele se replica não só no cangaço, quer dizer,
no sertão, mas em outras esferas territoriais. Eu queria só que vocês comentassem isso, né? Tipo, relacionando essa dicotomia em diferentes esferas. Resumindo, tipo, por exemplo, existe essa dicotomia entre, sei lá, o messianismo e a bandidagem, ela aparece em outros recortes, né? Aparece, por exemplo, você tem o caso do Racionais, que é um álbum de rap e tal, que vai tratar a periferia de São Paulo, na Zona Sul, e vai discutir essa relação, né? Entre a igreja e, tipo, o tráfico, etc. E aí, eu queria que vocês discutissem essa temática. Boa noite, eu queria agradecer aí pela exibição do filme. Assim, eu vim de paraquedas, eu não sou aqui da casa, né? Sou da engenharia elétrica, mas assim, eu gostei bastante do filme. Também me lembrou muito aquela música do Zé Ramalho, a peleja do diabo com o dono do céu, né? E assim, eu também vim do Ceará, né? Como professor, e aí assim, ficou muito latente em mim essa questão da não do retrato do Nordeste não de maneira muito caricaturada, né, como é costume fazer. Então, até pelo Glauber ser um baiano, né, do interior da Bahia, teve um cuidado de não reproduzir muito daqueles estereótipos, né. E me chama muito a atenção essa dinâmica da corrupção do clero, né, descrita até na cena do padre, que ofereceu uma quantia ainda o dobro, né, para a captura do Sebastião, que era um concorrente na fé, né? Então tem muito essa perspectiva de dessa batalha escatológica entre Deus e o diabo, mas também permeada de interesses ali que fogem do divino e é mais muito profano, né, do terreno ali. Então eu acho que foi muito isso me veio muito essa questão de como a religião pode ser tanto uma forma de conformismo, mas também de rebeldia, né? E com todas as contradições que isso pode ocorrer. A gente viu a postura do Sebastião, né? Então, eu acho muito, muito interessante essa realidade também manifestada naquela época específica, mas que reverbera hoje em dia também, né? Com a gente tem um tópico sensível, né? Mas assim, a questão religiosa hoje no Brasil, que é muito assim, dividida entre o conformismo com o status quo, mas também com esse chamamento à rebeldia, né, à revolução. Então, eu acho que é essa abordagem do cristianismo como essa via de mão dupla, ou do conformismo ou da mudança da realidade. Isso aplicado à dinâmica evolucionária é algo bastante interessante, né? Acho que eu estou num dia ruim, porque eu vim exatamente de um conflito interno hoje, sobre a questão agrária, conversando com a minha orientadora. Mas eu queria perguntar para os dois debatedores, qual que é esse horizonte, já que vocês falaram um pouco de horizonte aí no filme, né? Qual que é esse horizonte da reforma agrária? Qual que é essa utopia para vocês? Com o que a autodeterminação dos povos se parece? E como que a reforma agrária poderia ser, e em que medida, essa incendiadora de uma revolução no Brasil? Então, eu achei interessante o filme porque o Manuel, ele representa muito, em grande medida, o que é o povo brasileiro. No sentido de que são pessoas, e eram pessoas naquele tempo, que, principalmente no Nordeste, não tinham acesso a muita coisa e atuavam em diferentes frentes para conseguir sobreviver. Né? Então, o povo brasileiro, historicamente, é marcado por isso. Né? São pessoas que trabalhavam em diversas coisas para conseguir sobreviver. Trabalhavam como vaqueiro, trabalhavam na roça, né? Trabalhavam em diversas atividades. E o Manuel, ele, de certa forma, migra de atividade para uma outra atividade. Né? Ele estava ali seguir aquele religioso, depois chegou uma esperança, ou falsa esperança para ele, que era justamente o cangaço, e ele foi muito facilmente para uma outra coisa. Assim, né? Então, o que me parece é que o Manuel hoje ele expressa o que também é em parte o povo brasileiro, no sentido de que são pessoas que estão sempre tentando se virar para conseguir sobreviver. Né? Então, o filme, ele, para mim, apresenta muitos elementos de continuidade. Né? Só que ele também apresenta elementos que são diferentes, porque a realidade ela mudou, embora em muitos aspectos permaneça a mesma. E eu queria que vocês comentassem sobre que elementos continuam
e que elementos mudaram de lá para cá nesses quase 60 anos aí de filme, né? Mais de 60 anos. Eu queria fazer um comentário bem rápido e, infelizmente, o menino que tinha comentado sobre o papel da Rosa saiu. Mas eu acho um pouco importante, talvez, vai ser bem rapidinho, só para salientar, até porque eu acho que eu não tenho cabedal para falar sobre isso. Assim. Mas eu acho que a gente, por exemplo, ano passado viu o Bye Bye Brasil, e lá tem o papel da Beth Faria, né, que é uma pessoa que praticamente totalmente subordinada ali, né? Ela passa meio como alguém que está seguindo o bando, né? E eu acho que a Rosa, eu acho que eu discordo um pouco do comentário, eu acho que a Rosa não tem exatamente esse papel no filme, assim, eu acho que se a gente parar para ver, assim, os dois momentos que ele supera, assim, né, tanto o cangaço quanto o messianismo, quem tira o Manuel é a Rosa. E o professor Macedo falou, né, da gente ter que pensar quem que é esse agente concreto da revolução, assim, e eu acho que a Rosa, eu acho que a gente tende muito a ver esse filme no papel do Manuel, mas a Rosa é muito importante ali. Eu acho que o casal é o símbolo desse movimento, não é só o Manuel, assim. E a Rosa, ela traz a todo momento essa questão de que, bom, a gente tem um sujeito concreto que precisa existir, que precisa estar lá para fazer, né? Não é só as ideias que vão fazer. E, enfim, a gente estava comentando todo o tempo um pouco sobre praxis. Não foi a palavra praxis, né? Mas é basicamente sobre praxis. Então, eu acho que ela simboliza muito bem isso. Assim, eu não tenho, eu acho que, conhecimento suficiente para falar do ponto de vista estético e cinematográfico para explicar isso melhor, mas eu acho que só queria fazer esse adendo, assim, que eu acho que a Rosa tem um papel muito importante ali. Ela não é só passiva, assim, ela tem papel de transformação e de síntese ali muito importante, assim, no filme. Parabéns aos professores, né? O querido Fernando Macedo, o professor Plínio, né? De ter aceitado o nosso convite e aqui com a gente debatendo. Meu nome, bom, é Cristiane, eu sou estudante aqui de doutorado, né? Desenvolvimento econômico, mas eu faço estágio docência aqui com o Fábio Campos em Formação Econômica do Brasil, e agora em Economia Brasileira Contemporânea, né? Eu sou uma das entusiastas aqui desse projeto. Eu acho que é super importante esse projeto e trazer cineastas e filmes como o Glauber e filmes, né, do cinema novo, para mostrar e para debater com os meninos, né, e meninas, né, que não são propriamente desse tempo, mas entender esses filmes que trazem uma crítica, uma denúncia social, assim, muito e política muito importante do que é a realidade brasileira, como o professor Plínio colocou, o professor Macedo também, quando retrata a questão do território. Quando eu estava tentando me preparar um pouco aqui para entender o filme, e eu acho que uma coisa que, como também uma nordestina, baiana, né, de Salvador, eu acho que o nordestino é um povo muito lutador, assim, como o André colocou, um povo de muita resistência. E eu consigo perceber ali no filme também muitos elementos de resistência de um povo que quer lutar contra aquela ordem do sofrimento, da miséria e da opressão, né? E mesmo com todas as contradições, e óbvio, né, do messianismo e do cangaço, né? Mas eu vejo ali também um movimento do protagonista, eu sou ruim de nome, o Sebastião, né? Manuel e da Rosa, de tentar por aquela via uma forma de encerrar um tempo, né, de sofrimento em busca de um novo tempo, em busca de talvez um mar. E ali, seguindo a figura de um líder, o Messias, né, o cangaço. Mas vejo como uma tentativa de romper essa ordem. E aí eu queria também aproveitar e pegar um contraponto aqui o André trouxe do papel da Rosa. Acho que um aluno colocou que a mulher teve esse papel mais aí, não de protagonista, mas eu também vejo um protagonismo ali na Rosa. Inclusive foi ela que matou o Beato, né?
Então, ela matou e rompeu com aquela situação. E aí eu trago, não tem a ver diretamente com o filme, mas eu relembro as ligas camponesas, né? Que talvez tenha sido, não sei, mas talvez uma experiência, talvez não tão avançada, mas talvez de uma revolução por meio da questão agrária, né? Eu estava, bom, a gente já, acho que o Cine Caos nasceu de um debate do Cabra Marcado para Morrer, mas pensando nesse grupo de camponeses organizados, né, pelo Francisco Julião, lutando contra essa exploração e lutando para conseguir uma reforma agrária, né, e sendo massacrados pela contra-revolução, pelo golpe de 64, mas destacar o papel da Alexina Crespo, que é a mulher do Julião, e que foi a pessoa, ela teve um papel fundamental nas ligas, que ela foi para Cuba e ela fez treinamentos, né, para a luta armada, e ela organizava esses camponeses para a luta armada, né? Eu vi um documentário, ela narrando, né? Então, o papel da mulher é super importante, né? Quer dizer, você tinha a figura do Julião, que era um deputado e um advogado ali organizando esses camponeses, mas tinha o papel da mulher ali também organizando esses camponeses, né? Para essa luta contra essa ordem e contra esse golpe de 64. Então, me parece que talvez, eu acho que foi um caminho ali de uma revolução. E aí, às vezes, os alunos perguntam a gente, professor, ali na sala de aula, qual seria o caminho possível, né, de uma revolução? Acho que a Fernanda colocou isso, né? Mas acho que a revolução está em várias esferas, inclusive nessa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dentro do Instituto de Economia, discutindo um filme do Glauber, com vocês, professores, discutindo para os alunos da graduação. Então, acho que é um avanço muito grande. Obrigada. Isso, deixa eu falar, todo mundo falar. Boa noite, gente. Eu cheguei meio atrasado, então não sei se já discutiram isso, mas uma pergunta bem simples. Que no final do filme tem o Manuel e a Rosa correndo. Para onde que eles estão correndo? Para onde que eles estão indo naquele final? Fazer uma questão. Não sei se é uma questão ou se é uma reflexão de algo que a gente começou a debater em sala de aula, quando a gente estava preparando os alunos para esse debate, que é a ideia do mar como um movimento de pensar a revolução, né? E ficou na minha cabeça, e aí o André até trouxe o complemento, né, que o Terra em Transe é a contradição, o Fábio também trouxe isso, né? Começa do mesmo, o Terra em Transe começa onde termina Deus, o Diabo do Sol. E eu fiquei pensando depois disso, como, de certa forma, a revolução não aparece só no Terra em Transe, ela também aparece, a contradição, perdão, também aparece no Deus e o Diabo da Terra do Sol, quando o protagonista, em todos os momentos que ele busca um caminho de saída, sejam caminhos verdadeiros ou não, existe uma força por trás, além da violência praticada pelos religiosos, além da violência praticada pelo cangaço, existe uma violência implícita que, inclusive, a Rosa ela vai deixar isso bem claro quando ela vai falar de Canudos, que é de uma força que, apesar daqueles caminhos que ele seguia, que ele buscava para mudar o contexto dele, sempre tinha uma força por trás que impedia, né? Seja a igreja, seja o patrão dele espoliando ele do próprio trabalho, né, que é o começo da revolta dele, seja depois agora esqueci o nome do cara que sai, que vai combater o cangaço, sempre tem uma força por trás e sempre é uma força que impede aqueles movimentos que estão tentando forçar de alguma forma uma saída, tenta barrar, tenta destruir, destrói, na verdade, né? Os dois caminhos que ele busca são destruídos, independente da viabilidade e da saída, mas sempre existe uma força que está ali por trás, que está sempre impedindo que aquele movimento se desenvolva e ganhe força e vire uma saída por si só.
e deixa ele só uma alternativa, né, que é fugir e correr sozinho. Eu fiquei pensando se isso também não é já um aspecto da contra-revolução, já nesse momento do filme se mostrando, né, que a busca por saídas é meio limitada, porque você sempre vai ter por trás uma força que, se a gente não entender qual é, ela vai sempre limitar seu caminho e te colocar uma barreira, né, para pensar. É mais uma reflexão que eu ainda não desenvolvi direito, mas enfim, quis expor, vai que vocês têm alguma coisa para falar. A conversa está ótima, mais alguém gostaria de... Antes de passar aqui a palavra para os debatedores, né, queria lembrar vocês que a próxima sessão, viu, Matheus? O tema é sobre a contra-revolução. Eu esqueci o dia, vocês têm o dia da próxima sessão? 20 de maio, nós vamos discutir aqui, né, o Cidadão Boys, que é a contra-revolução encarnada na burguesia. É um belo documentário, o professor Cordovano vai fazer o debate aqui conosco. E depois estaremos no Marielle, né, Vive, dia 30, discutindo uma desconstrução do Robson Crusoe no Homem Sexta-feira, né? A gente vai fazer uma discussão com o assentamento sobre esse tema. E mais aí, né? A gente vai passando a programação, mas essas são as próximas sessões, só para que vocês continuem esse belo debate em outros filmes, em outros temas, mas todos dentro da nossa tragédia, né? Que é o subdesenvolvimento brasileiro. Eu passo a palavra aqui para os professores para fazer a rodada final de reflexões. Como eu brinquei, conversa boa nunca termina, porque aqui não vai responder nada, né? Tem que continuar. Fabiana, eu entendo a ideia do sertão, mas é só eu não tenho nenhuma... Né? Como, no fundo, uma terra sem lei. Né? No caso do Grande Sertão, né, no fundo, não é sem lei, é lei da bala. Né? Na minha cabeça, o Grande Sertão é uma espécie de Ilíada brasileira. Né? Como é que você, por dentro da guerra, vai procurando estabelecer algumas leis, alguma civilidade construída no meio da barbárie completa. Mas digamos, precisaria pensar bastante sobre isso. O Vitor, cadê o Vitor? Vitor, eu vou pegar, você falou bastante coisa, eu vou pegar um aspecto que é o problema da informação. Nós vivemos um paradoxo, nós estamos inundados em informação e completamente desorientados. Então, isso é porque falta debate coletivo, seleção das informações. Né? Se eu sair daqui, entrar na biblioteca nossa aqui, que agora é enorme, mas se eu não tiver alguma orientação, eu tenho todos os livros, mas eu não sei o que pegar, porque eu não sei o que ficar. Então, isso tem muito a ver com a nossa época. O que é fundamental? O fundamental é a gente ter formação. Porque se você não tem formação, você não consegue selecionar a informação. Não é a informação que te dá a formação, é a formação que te permite selecionar e articular as informações. Então, por exemplo, você vê na guerra agora, tem uma guerra de informação, né? E a inteligência artificial agora vai monopolizar a informação e a articulação da informação. Então, mais do que nunca, eu acho que o mais importante na escola e na universidade é a formação. Né? Ter régua e ter compasso, ter norte. E isso a gente tem que fazer coletivamente, porque a gente não faz isso individualmente. Né? Então, a importância desse tipo de espaço, eu acho muito importante. Né? Até espantoso que tenha demorado tanto o Instituto a fazer isso. É uma autocrítica, porque eu estava aqui no Instituto. A questão do Sérgio sobre desenvolvimento, que é um outro tema. Né? Cadê o Sérgio? Sérgio, eu acho que esse é um tema complicadíssimo, porque qual era a solução que era dada no consenso geral? Qual era a solução para o subdesenvolvimento? Era o desenvolvimento nacional.
entendido como, né, controle da sociedade nacional sobre a acumulação de capital. Isso acabou no mundo inteiro, né? E mesmo que não tivesse acabado, o colapso ambiental obriga a humanidade agora a pensar o que é o necessário, né? O que precisa, qual é a medida, quando que para. Então, nós estamos numa crise tão profunda que eu acho que a própria noção de desenvolvimento, que do ponto de vista mais abstrato, é o controle do homem sobre o seu destino. Isso se mantém, né? Agora, o controle do homem sobre o seu destino não pode estar separado da convivência do homem com a natureza, com o meio ambiente. E isso obriga a gente a pensar tudo de uma outra maneira, né? Então, é muito profundo o impacto da crise sobre a reflexão do desenvolvimento. Só para encerrar, a gente tem que pensar, no fundo, a transição para o comunismo. E a transição para o comunismo põe na ordem do dia a gente pensar um outro modo de viver, que, no fundo, dentro do comunismo, é a igualdade substantiva. Mas isso tudo a gente tem que pensar, né? E acho que temos que fazer a crítica muito profunda à ideia do desenvolvimento como solução para os males nacionais, porque o desenvolvimento já não existe. Existe agora um novo negócio que chama neodesenvolvimento. Não sei se o Instituto conhece isso, né? É um neo aí, que apareceu, que no fundo é crescimento econômico, que não resolve nada, que reproduz as estruturas e agrava os problemas. Isso tudo tem que ser discutido com muita força, porque o neodesenvolvimento é uma espécie de veneno embaladinho em pseudo-keynesianismo. Bom, a pergunta sobre o... Não sei quem fez a pergunta. Aqui. Não, isto. Você fez pergunta, você fez um montão de consideração muito interessante. E o que eu só vou falar algumas coisinhas, né? Porque o meu sogro é do cinema novo, era, né? Do cinema novo. Então eu pego aqui umas coisas assim meio de orelhada. Mas eu fiquei com a biblioteca a minha mulher ficou com a biblioteca do Leão. Então, Eisenstein, esse é um santo alto, bem alto, é lá em cima, né? No caso do Leão, eu acho que é o santo máximo ali, né? Cinema italiano, total. Eles viviam, eles conviviam, eles se trocavam, todo mundo acabou, em algum momento, sendo exilado, vai para a Itália. Então, isto é o cinema novo, é por aí que vai. O americano, eu não sei, eu chegando em casa vou perguntar, né? Eu acho que menos. O americano tem influência pela crítica, né? Pela contraposição, enfim, claro que está todo mundo olhando o cinema americano que está arrasando tudo, mas é sempre um contra os americanos. Então, se é contra, está pensando também o americano, né? Mas é sempre de um outro jeito. Eu acho que... Mas o italiano Eisenstein, eu tenho certeza, só de ver o que eu dou de livro. Bom, agora eu queria falar duas coisas do cinema novo, que é o seguinte: o que o cinema novo tem e que hoje não tem, né? Ele tem independência intelectual e compromisso. Então, o lema que vocês já devem ter discutido, que virou uma coisa, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, como os filmes eram feitos? Era completamente na raça, mas completamente na raça. Porque se você depende do dinheiro, né, quem paga a festa escolhe a música. Então, fica difícil. Você fazer um cinema crítico milionário, eu acho muito difícil. Mas você tem cineastas que continuam fazendo na raça, né? Eu sei porque minha filha está nisso. Então, eu acho que essas duas questões valem não só para o cinema, vale para todo mundo.
inclusive para economista, né? É independência completa, compromisso. Se não tiver independência completa, não consegue fazer a crítica até o fim. Então, é só esse comentário. Em relação à atualidade, eu acho que tem milhares de atualidades, né? A mística continua aí, e digamos, o neocangaço que está no Bacurau, né? Mas está na periferia brasileira o tempo inteiro, continua aí, né? Então, esses são problemas que se modernizam, que mudam, que se urbanizam, mas que permanecem. O problema da religião, a religião ela é atravessada pela luta de classes. Então, né, digamos, a religião ela não resolve nada, né? Mas a religião está aí, né? Está no povo brasileiro, mas ela está atravessada pela luta de classes. Questão agrária. Aí eu vou fazer propaganda, então, do meu sogro, né? Eu acho Meu que... Plínio, desculpa, só falar do seu sogro, que a gente discutiu um filme dele, inclusive, ano passado, que eles não usam black tie. Qual? Eles não usam black tie. Ah, tá. Eu vou sugerir então, outro. a gente fez uma discussão dele. Eu venho aqui, se eu não fizer propaganda, depois eu sou apertado em casa, né? Não, estou brincando, é o contrário. Eu vou ser apertado porque fiz a propaganda. Mas para discutir questão agrária e mulher, eu acho que o melhor filme que eu conheço aqui é o São Bernardo, né? E ali tem uma sensibilidade forte para discutir a questão do patriarcado, da mulher e tal, né? Que volta à ideia de como eles discutem, na verdade, os escritores, tal, né? E porque eu acho que eu também fiquei olhando aqui, como eu tenho 2 filhas, elas vão me educando um pouquinho para eu tentar ser menos obtuso, eu fico olhando qual é o papel da mulher, né? E eu acho que vou arriscar o seguinte: eu acho que o papel da mulher neste filme é o pé na terra. As únicas que têm o pé que é o materialismo, né? Quer dizer, as únicas que têm o pé na terra são as mulheres. O resto é tudo devaneia, tudo doidão, né? A mulher é que está ali com o pé na terra, e vocês podem ver, todos estão olhando para um lado e tem várias tomadas que a mulher está olhando para o outro lado, que é do tipo, olha, isso não vai funcionar, né? É interessante, mas, enfim, é o que eu acho que eu entendi da Rosa. O que muda e o que não muda, né? Eu acho que o que não muda? Não muda a tragédia brasileira. O que muda? Mudou o mundo. E ao mudar o mundo, muda a gravidade do problema, né? Porque não tem mais solução dentro do capitalismo, nenhuma. Tirando os economistas que acham que, enfim, você tira aqui um pouquinho, põe ali um pouquinho, diminui o juros, enfim, aquela, né? Tem que ter um certo jogo de cintura, e aí você resolve tudo dentro das possibilidades, claro. Tirando isso, não tem nenhuma solução, né? Então, eu acho que isso é o que continua, né? Então, mas então muda muita coisa, porque uma coisa é você estar na formação com a possibilidade da Revolução Brasileira, que é o capitalismo, o desenvolvimento nacional na frente. Outra coisa é você estar na reversão neocolonial com o colapso ambiental na frente. Então, muda muita coisa e muda, sobretudo, a urgência, né? Porque nós também, o capitalismo consegue, no fundo, dizer a situação é péssima, mas está todo mundo calmo. Eu acho que as pessoas não deveriam estar calmas, né? Porque o problema é gravíssimo. O que mais que tem aqui? Eu acho que enfim, eu não respondi nada que eu já sabia que ia fazer, mas gostei muito da conversa, achei ótimo, né? Então, agradeço. Eu vou falar algumas coisas, e não sei se eu vou não responder, a gente já não responde, né? Mas eu acho que talvez eu nem toque em tudo que foi dito aqui, mas eu queria falar a questão do financiamento, que foi levantada, 2 questões que você levantou. Uma, essa coisa do faroeste, western,
Eu acho que o Glauber ele muda a estética desse western aí. Eu acho que tem um pezinho lá, mas você tinha antes dele um cinema que o cangaço, o Nordeste, era visto, fazia o faroeste, só que colocava, em vez sei lá, o Tex, colocava o cangaceiro. Então era como se fosse um filme com uma linguagem americana, com os elementos brasileiros. Eu acho que o que tem do western ali, eu acho que essa coisa que você coloca um pouco sei lá, do duelo, do meio faroeste, mas é uma estética completamente diferente, né? Eu acho que isso tem que ser dito, porque tem uma questão do cinema novo que eu acho importante, que é esse compromisso com a revolução. Se houve erros, foram os mesmos erros que nós, professores teóricos, estudiosos, tivemos nas nossas disputas sobre como fazer, o que é. Eu vou dar um exemplo, já que foi dito aqui o caso lá das ligas camponesas, que lê o livro do Marighella, a biografia feita pelo Magalhães, me surpreendeu muito, porque eu achei muito bem feito o livro. Eu li há uns 10 anos a biografia. Uma das coisas que o Marighella coloca esse pessoal da Liga Camponesa que foi uma disputa interna, segundo ele, lá no PCB. Esse pessoal já está pronto ou não para a revolução? Aí tinha alguns, né, que eram um pouco mecanicistas. Não, primeiro tem que proletarializar, depois não sei o quê, papapá. E o Marighella dizia, não, esses caras já estão prontos dentro da realidade dele, das capacidades dele. Quer dizer, esse tipo de disputa, de interpretação, às vezes nós temos, mas eu acho que quando a luta é concreta, a gente tem que fazer o seguinte, quem é que está do nosso lado? Aí eu vou para o Reinaldo Carcanholo, meu falecido e querido amigo, que também era seu amigo. Reinaldo falava assim, no final das contas eu quero saber quem é que está do nosso lado e quem não está. Quem está certo, se é mais isso ou mais aquilo, quem é que vai estar desse lado e quem não vai estar. Por isso que é importante a gente identificar quem são os nossos potenciais aliados. Em relação ao financiamento, essa é uma questão complicada, porque o Glauber também foi chamado de um cara direitoso. Ele não foi só visto como... Ele também teve as suas contradições. Quando José Sarney ganhou a eleição em 66 no Ceará, e um outro cabra ganhou lá no norte, não sei se foi no Acre, não, o Sarney ganhou no Maranhão, mas teve um outro que ganhou lá para cima, eu acho que o Acre ainda não era estado, mas teve um outro na região norte, que era outro direitoso, o Glauber Rocha fez o filme dos dois, né? Não fez o do Sarney, que é né, Sarney quase que como um revolucionário, tá certo, quando o Sarney derrubou a oligarquia do Vitorino Freire, todo mundo gostou, mas aí é isso, né? O que é que muda e o que é que não muda? Muda os nomes, mas tudo continua como dantes, né? Então essa é uma questão que eu acho que também responde um pouco a questão da permanência, o que é que muda, o que é que não muda. Eu acho que as coisas mudam muito para continuar exatamente iguais, mas claro que, como existe uma coisa que o capitalismo traz, queira ou não, o capitalismo traz coisas que transformam. A gente pode ir para a Europa rapidinho de avião, a gente pode ter acesso a muitas informações, desde que seja capaz de limpá-las, oferece muitas coisas. Mas, evidentemente, que na essência ele é rigorosamente uma relação social de disputa entre o capital e o trabalho, né? Então, eu acho que essas questões permanecem. Eu queria falar uma coisa sobre a religião, dessa atualidade, dessa relação da igreja, falaram aí dos racionais, da discussão da igreja. A igreja, eu acho que a religião em geral, claro, a gente tem que ler a questão judaica para refletir qual o papel da religião, da igreja. Lá no Marx ele vai discutir isso. Mas eu acho que o próprio Marx não colocava a religião em si como um grande problema. Acho que, né, falar, o comunismo, essa questão se resolve e tal. Eu acho que a questão não está na igreja e nem na fé. Quer dizer, a fé, quem sou eu para falar da fé das pessoas, né? Agora, a gente já teve movimentos na igreja, inclusive de uma igreja conservadora, que era muito mais comprometida com a transformação social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu estado, né? Falando do Ceará. A Liga Operária Católica no Ceará organizou a classe trabalhadora. Era o pessoal de direita, depois bandeou para o integralismo, mas até o integralismo brasileiro é muito diferente dessa direita hoje. Pô, os caras organizaram a classe trabalhadora lá. Por quem era da classe trabalhadora urbana no Ceará que não tinha indústria? Eram os tipógrafos, todo mundo tinha um jornal, cada coronel, tinha um jornal. Então, ele organizou a classe trabalhadora do jeito deles.
Helder Câmara participou disso lá, né? Tinha até uma aproximação com os integralistas, não porque fosse né? Porque ele era o que estava ali organizando a luta, e cada um depois foi para o outro lado. Nós tivemos no Brasil as comunidades de base, que tinham um compromisso, aí no campo mais à esquerda, que tinha um compromisso com a transformação. Então, eu não considero que seja um problema da religião em si, mas dos nossos tempos em que a religião se tornou um elemento de alienação. Tudo bem, alguém pode dizer, a religião é sempre o ópio, é sempre alienante, mas a alienação que promove hoje é de natureza diferente. É um compromisso com o quê? Com o individualismo metodológico. Inclusive porque essa religião de hoje você se salva pela fé. Eu sozinho me basto. E as formas de manifestação disso até muito pouco tempo era, só posso me salvar na ação com o próximo, ou seja, no coletivo. Seja as vindas da direita ou vindas da esquerda, né? Então, aí o que é isso? Aí vai dar empreendedorismo, né? O que é o empreendedor? O empreendedor é o explorador dele próprio. Se ele é o patrão, ele também é o explorado. Então, a gente vai levando, vai tendo essas relações. Agora, você falou do Racionais, mas eu vou falar do Emicida. O Emicida tem uma música em homenagem a Inácio da Catingueira, que é o primeiro repentista brasileiro, né, era um escravizado, e ele é dessa região, assim, do Nordeste seco, nem tão seco assim da Serra do Teixeira, né, esse Nordeste que o Cinema Novo retratou, o Nordeste que não é o da Zona da Mata, né, e mostra também que existem relações também que se mantêm, né? Eu sempre falo isso, o repentista desse sertão semiárido aí, que tá na figura do cego cantador, quando ele vai para a cidade, ele vai dar origem. Tem várias manifestações musicais na cidade que eu falo para os meus colegas, né? Para mim, a origem disso daqui, os slams e essas guerras de rima, falei, isso aqui está na origem, para mim, está na origem dos repentistas que foram para São Paulo, foram para o Rio, mas aí eles eram de um mundo rural. Quando eles se urbanizam, seus filhos vão fazer o quê? Uns continuam no cordel, continuam no repente, e outros vão criar outras modalidades de música que traz na raiz um passado que está posto lá atrás, porque o Brasil começou no Nordeste. Por isso que eu falo que a migração do nordestino traz um trauma, traz a tragédia que o Plínio fala, mas ele também vai conectando os territórios, vai conectando as culturas, e quem fez isso muito bem, né, quem escreveu sobre isso foi o Mário de Andrade, né? Que quando ele vai ver os cantadores da Amazônia, quem foi os caras do Nordeste que foram para lá, enfim. Eu acho que são questões importantes. A questão do desenvolvimento, o Plínio já falou, enfim, e sobre o sertão, eu acho que o sertão, no Brasil, eu sempre penso o sertão a partir do conceito que eu trabalho de fundos territoriais. O sertão é aquela que não é aquele fundo de reserva do território que está ali para quando o capital chegar. E num país continental, como a gente tem um tamanho gigantesco, você falou do Irã, mas nós somos muito maiores ainda, né? Significa que a gente tem um potencial gigantesco de empurrar com a barriga para frente os nossos problemas. Eu sempre cito o estado do Espírito Santo, onde eu morei parte grande da minha vida. Se nos anos 50, 60, o Espírito Santo fosse um país, nós não tínhamos feito uma revolução. O Paraná também. Por quê? Faltou terra. Um sistema de pequenas propriedades. Você tem 10 filhos, já dividiu a terra e torna ela inviável economicamente. Aí você tem que dar uma solução para a questão da terra, porque não tem terra em termos, né? Você tem as grandes empresas que têm. A terra lá é relativamente desconcentrada no Espírito Santo, mas sempre tem grandes proprietários que estão ali com a terra parada. Se aquilo é um país, você tem uma efervescência. O que é que fizeram? Migra e vai para o Acre, vai para Rondônia e resolve o problema. Ou faz a marcha para o oeste. Então você vai resolvendo, vai empurrando com a barriga, né? De alguma forma, eu gosto da expressão do Fiore, fuga para frente, porque é isso aí, a gente vai adiando o problema pela própria condição do que nós somos como país. Um país tão diversificado, tão gigantesco do ponto de vista territorial, cultural, ecológico, e nós nunca usamos tudo isso para algo positivo na formulação das nossas políticas. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, eu prefiro a solução do Glauber, tá certo? prefiro a solução do Glauber de não dar uma solução, o fim do fio ser uma solução,
quem é, afinal, não fica claro no Glauber quem é o agente ali. Mas eu prefiro isso do que outras soluções que vêm da ideia de cima para baixo. Quer dizer, eu acho que o povo dá solução para os seus problemas no cotidiano, talvez ele também possa dar uma futura organização pós-capitalista, ou como o Plínio prefere, uma solução comunista, que a gente sempre está tutelando o povo, né? Parece que precisa ser direcionado, ele precisa ser organizado, mas ele tem muito o que falar e muito o que nos ensinar, né? Ele não dá solução. Ele não dá, ele não deu solução nenhuma. Ele dá o que não resolve. Né? No fundo, eu entendo assim, ele falou, olha, estas duas saídas, que na verdade é a Rosa que faz, né? Ó, essas duas não funcionam. O que funciona? O filme termina aberto, né? A gente não sabe o que funciona. Mas isso significa que a história está aberta. Eu acho que é essa a mensagem que ele passa. Tá? Eu acho que é essa a grande mensagem, eu acho. Mas ele era menos politizado mesmo, né? Quer dizer, não era organizado. Por exemplo, o Leon era bem quadradinho e tal, né? Ele é mais doidão, ele vai para tudo que é lugar. O Leon era a classe trabalhadora, né? Que viria o... Eles não usam black tie, é isso, né? Bom, gente, avançada a hora, né? Temos que encerrar, mas eu gostaria de agradecer imensamente aqui os professores, debatedores, e agradecer também, né, toda a equipe aqui de direção que está presente, né, o Matheus, todos aqui que estão, mas a equipe também dos alunos, né, que são os graduandos, que trabalharam bastante para isso daqui existir, e também os funcionários do Instituto de Economia da Unicamp, que sempre nos ajudam, né, que dão um apoio, um carinho muito grande, e sem eles também isso daqui não aconteceria, né? E, claro, agradecer à plateia, a qualidade das questões, o bom debate e a necessidade da formação, que a gente vai levar adiante, né, diante desse caos que é o mundo que vive hoje. Muito obrigado.